Qual é a vibe da internet? Oi, gente! Hoje nós estamos aqui de novo e essa é a nossa vibe errada, um lugar para conhecer a nossa vibe, refletir sobre a sua e descobrir que no fim das contas... Nenhuma vibe é errada. Eu contava com a resposta dele. Mas pelo visto não dá para contar, né? Mas é isso, né? Mas também no fim a palavra está correta. Você Isso, puxa o gancho. Tá. E esse título de hoje, esse tema de hoje, essa vibe da internet, surgiu por causa da nossa última live, né? Que a gente recebeu um comentário pedindo assim, por que eu tenho que assistir vocês conversando? E aí a gente chegou na seguinte reflexão, que as pessoas, elas comentam o que elas querem na internet. Exatamente. E para deixar claro, a gente está gravando aqui para vocês, mas a gente também faz uma live no TikTok, que foi onde a gente recebeu esse comentário de uma pessoa que a gente não sabe quem que é, e ela dizendo justamente isso. Por que eu tenho que ficar vendo vocês conversar? Ninguém é obrigado. A resposta é, você assiste se você quiser, né? Senão... Exatamente. Só que aí a gente chegou numa grande reflexão de que justamente o poder que as pessoas têm na internet de justamente falar o que quiserem, sendo que elas necessariamente não estão sendo nem obrigadas a ver aquilo. Exatamente. Então, tipo assim, não tinha realmente nenhuma obrigatoriedade de ficar assistindo, ou de qualquer pessoa ficar assistindo, mas aí resolve falar... Cara, eu não sei nem explicar porque realmente não existe um objetivo. Tipo, eu não sei dizer assim, porque eu, por exemplo, eu não passo o meu tempo utilizando as minhas redes sociais pra ir atacar as pessoas, porque, cara, eu não ganho nada com isso. Cara, eu acho que assim, a gente levou muito na boa esse comentário, a gente achou engraçado, tanto que quando a gente viu, a gente se rachou, dando risada. E, tipo, a gente levou na esportiva, mas o que leva a pessoa a comentar isso na live de alguém? Cara, tem a live ali, beleza? Não quer assistir, não assista. E tá tudo bem, parte pra próxima, vai achar uma outra, né? Aí, nesse momento, ele tá assistindo, xingando a gente de novo. Porque ele tá lembrando que foi ele que fez esse comentário. E falam que você só alcança o sucesso quando tem pessoas que estão te criticando. Então, já temos um hater. Exato. E o que eu ia falar agora? Eu esqueci. Não vale mesmo a pena ficar vendo nós conversar. Lembrei. É que a ideia aqui com esse projeto, com esses vídeos e com essas lives, não é apenas vocês verem a gente conversando. A ideia é realmente criar um podcast, é um projeto de um podcast que a gente está colocando em prática, que a gente vai trazer assuntos relevantes, assuntos não relevantes, brincadeiras, momentos sérios, né? Então, como a gente quer realmente isso aí, né? Justamente, tipo, perdi a linha de raciocínio. Mas você tá super certo, porque é justamente isso, trazer um momento diferente para pessoas que ficam o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro cansadas. Então, o que eu falei? Diferente. Eu não falei diferente. Falou. Eu acho muito feio que... Eu vou fazer uma crítica aqui, eu acho muito feio que fica mudando sotaque, mas eu nem morto que eu falei diferente. E se eu vou assistir depois e eu falei diferente, aí eu vou estar... Vai ser jogado aqui. Mas eu acho feio. Mas enfim, e aí, tipo, é justamente isso, que você tem uma rotina pesada de trabalho e é só um momento de descontração. Porque você... Cara, tipo, eu fico pensando no comentário desse cara em específico, né? Tem tanta merda pior na internet que as pessoas assistem, e aí o cara quer achar problema também e assistir a gente conversando. Eu não acho tão merda assim a gente conversar. Aí isso você aí, vai ver que, tipo assim... Depende do dia, depende do assunto. Exato. O assunto que a gente tava falando antes de começar a gravar. Mas, assim... a gente traz reflexões e... Cara, pra distrair as pessoas, pra quem tá assistindo, como qualquer outro podcast. Todo podcast você vê as pessoas conversando. Claro, tem podcasts com propostas diferentes. Mas, por exemplo, o Pod Delas é onde as meninas entrevistam outras pessoas, conversam com outras pessoas. E você fica assistindo, você fica escutando. Exatamente. Então, é basicamente
a mesma coisa. Tem que buscar se a gente assistir parar o que pra você analisar. quer assistir. E você se gosta não de quer assistir, tudo bem. Pronto. Tipo, tem tanta coisa hoje pra você ver, tipo, as pessoas têm tanto acesso, né? Tipo assim, poxa, se você já gosta de alguma coisa específica, por que você perde seu tempo vendo coisa que você não gosta? E aí, tipo, quando ainda você entra naquilo que você não gosta, você ainda gasta seu tempo criticando. Comentando. Tipo, não faz o menor sentido, sabe? Eu gosto de assistir os stories do Alfredo. Então eu assisto tudo. De novo, De novo com esse esse Alfredo. papo de Alfredo. De novo. Só pra aproveitar o gancho do tipo. Ó, Ela tá querendo ser a loira misteriosa. Já tem a morena certeza, com misteriosa. certeza. Vamos falar aqui Essa é sobre a loira. internet? Queremos a A loira loira é misteriosa. muito melhor do que a morena misteriosa. Até Concordo. porque em outro vídeo Isso aí ele já é falou treta. que o perfil dele era loiro empresário. O que era outro que nós estávamos falando um dia? Pior que ele falou mesmo. Né? Ele falou, ele foi vacilão. Loira Preenche todos os empresário. requisitos. Exatamente. Eu ainda falei pra você, né? Cara, Ele você... Ele mentiu. Desculpa. Ele mentiu. Ele tá se divertindo com as erradas até ele me conhecer. Mas Nossa, vai chegar. Vai Frase chegar. a hora. forte. Vai chegar. Ele a é hora. confiante, assim. Mas, cara, eu ia falar uma coisa, justamente por causa disso que nós estávamos falando. Ah, lembrei. Por causa daquele podcast que tem a Camila. A Camila é a namorada do Gonella, como que é o nome A dela? Luísa? É. Esse pra mim é um, tipo, dos principais exemplos disso que a gente tá falando hoje. Por quê? Porque elas começaram o podcast delas, que eu acho bem legal, assim, bem divertido, mas, tipo assim, ainda não é o auge dos pods que eu quero acompanhar, que eu quero assistir. Elas são tudo mais famosas por outras coisas, né? Não exclusivamente isso. pelo Só que daí o pod. pod delas tem um conteúdo, um nicho lá bem específico, né? Que elas falam muito sobre relacionamentos e tal, Sim. né? E de tipo, cara, toda vez que ela... Se você... E assim, ó, é só você tirar a prova real, é só você entrar no Instagram, ver o Instagram que elas têm lá do pod, e você vai ver os comentários, tipo, cara, não é nenhum comentário assim falando, tá, talvez pode ter um ou outro, tipo, das pessoas falando assim, realmente, de fato, ou tipo, talvez você tirar aquilo pra reflexão e você não comentar nada, sei lá, vai lá, comenta umas palminhas, coloca um coração, eu gosto muito de você. Não, é tipo sempre alguma coisa contrapondo, mas não contrapondo o tema exclusivo dela, mas contrapondo elas. Sabe, tipo, elas, a pessoa Sim. delas. Sabe, tipo, por exemplo, a Camila, que ela... Até ela faz meme sobre isso, enfim, tipo, falando do questão do ex-namorado dela. E, tipo, cara, ela não pode falar um ai de relacionamento que a galera vai lá Já e... associa. Cara, eles detonam ela falando sobre isso. E, tipo, cara, pra mim, assim, não faz o menor sentido. Só que a Não faz- internet tá muito nessa vibe de todo mundo achar que pode fazer o que quer, a hora que quer, como se Falar o que fosse quer. uma terra sem lei. E aí as pessoas acham de bom tom criticar, achar defeito. E às vezes é porque elas estão infelizes com elas mesmas. Né? Às vezes elas não elas se queriam estar fazendo o que a pessoa do outro lado da tela tá fazendo, mas não tem coragem. Exatamente. E aí elas precisam achar uma forma de diminuir essas diminuir pessoas. as outras pessoas. Por isso que eu acho que quem trabalha com a internet precisa ter o psicológico muito bem estável e trabalhado. Enfim, claro que ninguém tá 100%. Uma hora ou outra as pessoas vão se ofender, né? Com comentário, com falatório, com fofoca, enfim. Só que quem trabalha com a internet precisa saber lidar muito bem com isso, filtrar realmente aquilo que é uma crítica construtiva daquilo que é crítica sem Isso. fundamento, que você vê que a pessoa só tá querendo ter atingido de alguma forma. Aí ela falando da gente saber lidar com as críticas construtivas e tudo mais. Ela vai me criticar. Aí Meu Deus, a vai gente ver. recebeu a primeira crítica e a gente tornou isso o tema de um podcast. Exato. Muito bem pontuado. Muito bem Lidando pontuado. muito bem com as E críticas. esse tá sendo De volta. e esse tá sendo tipo o nosso primeiro episódio assim mais cabeça, tipo, até porque a gente não ia vir aqui e ficar só falando sobre papos aleatórios, até porque cara, a gente não Isso a gente não segura é, ninguém. E assim, e não E é a a gente, gente, não é a gente, sabe, tipo, e a gente tá fazendo isso daqui, claro, todo mundo que a hora bota o pé na internet tá buscando uma certa aprovação, sabe? Mas, tipo, ao mesmo tempo a gente tá fazendo isso mais pra celebrar que a nossa amizade, de certa forma, talvez instigar as outras pessoas, né, a compartilhar isso com a gente, mas ainda assim, tipo, sabendo da responsabilidade e eu acredito que todo mundo que, a partir do momento que coloca a cara na internet, sabe disso, que a partir do momento que a hora que tu ir fazer alguma coisa assim, a hora que você começar a se mostrar, tu vai entrando já sabendo que você não vai agradar todo mundo, sempre vai ter alguém pronto pra te criticar.
por exemplo, tipo, eu comecei a fazer os meus vídeos, tipo, no TikTok de rodeio e tal, e eu não sou fãzaço de churrasco, eu não sou o neurótico por churrasco, não gosto dessa palavra, mas, tipo, tem muita gente que gosta de churrasco e tal, mas, tipo, não é o meu prato ideal, sabe? E, tipo, teve um dos vídeos que uma vez eu postei, tipo, que eu tava indo comer uma marmita, e, cara, teve umas gurias que me detonaram nos comentários, porque, tipo, eu tava indo comer marmita, e, tipo, assim, a marmita é de quem? Quem vai comer sou eu. Exato, exato. Por que isso incomoda tanto a outra pessoa? O fato de você comer marmita e não comer churrasco. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, tipo... tipo quem critica os veganos, vegetarianos, tipo... Cara, a vida de cada um. Deixa você quer, deixa pra o mim, vegano um raciocínio simples, sabe? Se tem uma pessoa que hoje é vegana que ela não come carne, que ótimo pra você que come carne, é uma pessoa a menos lá na tua frente quando você for na churrascaria. É verdade. Exato. Tipo, aí você tem um ponto. É exatamente isso. Sabe? E daí, tudo isso que, como eu falei, tipo, acho que tá sendo o primeiro episódio que a gente tá fazendo um papo mais cabeça, assim, eu vou trazer uma tese aqui agora que eu acho que vai contribuir bastante para nossa conversa, que assim, pelo fato da nossa profissão, né, que mais uma vez, se você é a primeira vez aqui, nós somos advogados, né, então é uma profissão séria, uma profissão, é uma, advogado, mas é uma profissão que exige muita concentração, não que as outras não exijam, mas agora eu tô falando da minha, o que eu faço, que eu vivo no dia a dia, eu não tô falando das outras, mas que exige muita concentração, que exige postura, uma você postura... usa muito a mente para isso, a questão de mente, mas questão de fala, posicionamento e tudo mais, então exige muito de você todos os dias, concentração e tudo mais. Então, tipo, existe uma personalidade que já está instituída pro advogado, então você se enquadra naquilo, né? E não é contra isso que eu luto. Só que o meu problema que eu vejo é tipo de você ter que seguir isso absurdamente 100% do tempo. E as pessoas não são assim, né? Então, tipo, por exemplo, com as coisas que eu comecei a fazer, todas as vezes que eu ia postar um vídeo no TikTok, tipo, por exemplo, dos rodeios, eu pensava, poxa, sabe... Será que eu vou postar isso? Será que eu falo isso por causa, tipo, daquilo que eu trabalho, sabe? E daí, tipo, o que as pessoas vão pensar? E eu pensava assim, poxa, o que será que eu vou fazer quando eu saio pra jogar, que eu gosto de jogar, quando eu gosto pra rodeio, porque eu gosto de dançar, porque eu gosto de falar, e a partir do momento também, quando a gente começou esse nosso esporte, quando a gente começou esse nosso projeto, eu pensei muito assim, tipo assim, o que as pessoas vão falar, sabe? Só que uma vez, aí eu escutei uma advogada, que eu admiro muito ela, e eu e a Thalia particularmente, a gente deu uma influenciada na Emily, hoje eu não sei qual é o teu posicionamento, mas eu e a Thalia, a gente gosta e admira muito o trabalho do marido dela, que é a Gabriela Prioli, que tipo, a gente é muito fã do marido dela, que ele é um DJ incrível. Maravilhoso. Né, a gente escutou ele na GV, na virada do ano, e foi, tipo, incrível, ele é muito fera, inclusive um dos meus sets favoritos é o dele, tipo, é o meu set conforto, é o do Attic. E, tipo, ela falou uma coisa uma vez que fez virar uma chave gigantesca na minha cabeça e fez com que eu começasse a postar os meus vídeos e tipo, foi a frase que eu me lembrei quando a gente teve a ideia de ter esse pod e eu falei assim, cara, eu vou participar, eu vou fazer, eu quero fazer. Que foi, assim, e muito na linha do que você disse, tipo, das pessoas serem amarguradas e daí vão lá e falam, tipo, criticam em cima, sei lá, tipo, pra tentar aliviar a dor que elas carregam nelas mesmas. Que foi assim, que falavam muito pra ela, porque ela é mais influencer do que advogada, apesar dela ser uma advogada extraordinária, porque eu acho ela extremamente inteligente. Mas, enfim, porque ela falou uma frase assim, ela disse que me julgavam muito por eu ser advogada, porque eu trabalhava no escritório e ainda ela é criminalista, e ela que me julgavam muito por causa dos conteúdos, das coisas que eu postava e tudo mais, e tipo, ela virou a chave na cabeça dela que ela começou a dizer assim, você deve ser muito amargurado mesmo. Muito, porque ela ouvia isso mais de outros advogados. E ela falou assim, você deve ser muito amargurado mesmo. Porque, além de eu ser muito boa aqui no que eu faço, sendo advogado, sendo uma excelente criminalista, eu sou muito boa na internet. Eu sou muito boa fazendo isso. Eu não sei, tipo, e você deve se sentir muito amargurado, porque você se acha bom só nisso que você faz. Sabe? Então, tipo, ou às vezes nem se acha bom, né? Exatamente. Então, tipo assim, e eu não tô aqui fazendo uma crítica, tipo, pras pessoas, tipo, mas assim, na verdade é uma crítica porque se você usa o teu tempo pra você criticar as outras pessoas que estão fazendo outras coisas,
cara, e assim, eu não vou usar de nem... Posso estar com o ego um pouquinho... Não é. Tipo, eu tô no rodeio final de semana, eu tô jogando, eu jogo vôlei, eu gosto muito de dançar, eu dava aula de dança, enfim, fazia N coisas. Eu tô aqui agora, a gente muitas vezes fala besteira, fala muita coisa, mas no meu trabalho me chamam de doutor. E no teu? Sabe? Então, tipo assim... Você tem um ponto. Então, sabe? Tipo, e eu não uso isso contra as outras pessoas. Tipo, eu acho que realmente todo mundo tem que fazer aquilo que quer fazer, desde que seja legal, obviamente, esteja dentro da lei. Mas se isso te faz bem, se isso é uma fuga... Gente, isso aqui pra mim é uma fuga gigantesca. Mas se você fizer algo fora da lei, aí você nos contrata. Daí você nos contrata. Falando Que ela vê não vê esse vídeo. Mas enfim, queria trazer essa problemática aqui justamente pra gente conseguir refletir, sabe? Tipo, porque a gente tem que sentir orgulho de nós mesmos todos os dias e sentir orgulho daquilo que a gente faz. Assim como você tem que sentir, mesmo você ser a profissão que você tenha, que você faça aquilo que você gosta e que você realmente não aceite crítica das outras pessoas, porque, ou sei lá, ou talvez essas pessoas criticar porque elas são realmente amarguradas, né? Mas enfim, tipo, eu acho que você precisa se orgulhar em todas as fases do processo. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho nada, eu não construí nada, quem sou eu? A pessoa ainda está se descobrindo, não sabe o que é da vida, não sabe o que vai fazer no dia da manhã, perdeu o emprego, enfim. Mas eu acho que você olhar para si e se orgulhar da pessoa que você é hoje, que era melhor que ontem, pelas coisas que você está construindo... Perdi a minha linha de raciocínio. Não, mas faz todo sentido. Mas é que eu tinha uma conclusão e me fugiu, gente. Eu acho que hoje minha cabeça tá assim, ok. Eu fiquei o dia inteiro escrevendo, trabalhando com a cabeça. A gente antes de sair daqui, você falou que tava escrevendo. Eu tava terminando uma peça, então eu viajo. Por isso que, tanto no pod passado, eu comentei que eu tava focando mais no TikTok e tal, e eu não queria levar a Emily, a advogada, para as redes sociais, para a internet, porque eu quero mostrar que eu sou mais que isso, mais do que uma advogada. Eu quero usar o TikTok, as redes sociais, enfim, esses momentos para descontrair. Apesar de ter assuntos reflexivos, porque a gente também tem conteúdo. Exatamente. Então, acho que a gente vinha aqui... só falar palavras e abobrinhas, sem ter um conteúdo, sem muito vazio. Legal. É legal, faz muito. só que também precisa desses momentos para que a gente consiga também manter o público, mostrar que a gente é mais do que piadas e memes, né? E a gente conseguir atingir o nosso objetivo, que é contribuir com a vida do nosso público, das pessoas que estão assistindo de alguma forma. Exatamente, que possam levar isso que a gente tá falando, que a gente tá pensando, tipo, para as próprias perspectivas, tipo, né, isso que eu falei agora, não é exclusivo para a profissão, né, é justamente para aquilo que você faz na tua vida, no teu dia a dia, para aquilo que você gosta de fazer. E ao mesmo tempo que a gente tá repassando isso para vocês agora, só o fato de a gente falar e expor, né, tanto você que estava falando e a gente que estava ouvindo, a gente acata isso para nós mesmos. Isso, porque às vezes a gente esquece. A gente tem essa mente, mas tem esse pensamento, a gente não pode se ofender, a gente tem que filtrar. Só que é normal ter momentos que a gente não filtra, ter momentos que a gente se ofende. Então, isso é muito bom também, porque ao mesmo tempo que a gente está passando isso para vocês, também está servindo para nós. Né? Para nossa evolução, para nossa percepção. Então, talvez esse primeiro comentário que a gente teve na live passada, a gente deu risada, mas talvez venha um pouco pior, ou alguma coisa nesse sentido, e a gente não saiba... É que depende muito do momento e da fase que você está recebendo aquilo também, de como foi o teu dia. Claro que se você teve um dia péssimo desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir, se você chega em casa e você recebe uma crítica, é óbvio que você não vai receber bem. Mas, ao mesmo tempo, se você teve um dia que você conseguiu resolver todos os seus problemas, que foi nada um te dia abala, super bom, super leve, cara, a hora que vai chegar alguém e vai falar alguma coisa que você não gosta, vai falar, cara... Exatamente. E tá tudo bem. Porque são dias e dias. E se você se sentir ofendida, chora. Às vezes é bom chorar, bota pra fora, desabafa com a amiga e tá tudo bem. Só que eu acho que você não deve desistir do... Ai, gente, sempre tem que ter uma quinta série, né? Eu pensei
eu não vou falar nada. Eu não vou dar risada. Ai, gente. Quando não é um Ai, outro, quinta né? série. Não, Mas, enfim, depois eu falo. você não tem que parar. Não, porque hoje o pod é Desistir. sério. Ai, desculpa. Você não pode desistir dos teus sonhos, das tuas vontades, com medo do que os outros vão falar. Inclusive, eu acompanho bastante a Luísa Alvarenga e ela faz bastante vídeos nesse sentido de que a gente precisa perder esse medo, ter coragem, que assim, graças à coragem que ela teve, hoje ela tá vivendo a vida extraordinária que ela tá vivendo, com parcerias, marcas e viajando, convidada para eventos. E eu pensando assim, cara, é sobre isso. E aí teve um vídeo que ela postou, que ela colocou na legenda assim, eu não vou lembrar a frase exata, mas me marcou, sabe? Que ela colocou assim, para de ter medo de ser julgada pelas pessoas que têm a vida mais entediante que a sua. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque para as pessoas te julgarem, elas estão frustradas com as próprias vidas, a gente entra de novo naquele tópico de ser amargurado, e provavelmente essa pessoa tem a vida mais entediante do mundo, e aí por isso que ela precisa se atacar as pessoas nas redes sociais, se esconder atrás de uma tela, porque muitas vezes não é nem o perfil real da pessoa, é um fake que a pessoa cria para ir atacar outras pessoas. E só faz isso também através das telas, porque pessoalmente não tem coragem de falar, não tem a cara e a coragem para, né, xingar e fazer tudo o que faz na internet. E não tem mesmo, né? E ainda se fosse pra falar pessoalmente, ia começar a distorcer. Exato. Exato. Eu tenho essa perspectiva bem consolidada. Prospecção. O trauma do trabalho. 50 pontos. Ai. Mas eu acredito que é sobre isso. Havia uma coisa que eu acho bem engraçada, assim. É porque daí, claro, né, tudo isso que a gente tá falando com pura responsabilidade, até porque você também tem que se adequar a cada lugar que você tá entrando. Não é tipo você falar, eu vou ser eu, e levanta as mãos pro céu, e tipo, cara, isso não existe, não funciona, sabe? E eu gosto de me ver assim como um camaleão. Camaleão de lugares, camaleão de situações. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa aqui, eu tenho uma persona aqui. Eu sou uma pessoa no escritório, eu sou uma pessoa... Eu em casa, sozinho, eu sou uma pessoa completamente maluca. Eu acho que os meus vizinhos... Ótimo ponto. Ótimo ponto. Eu não sou muito fã dos meus vizinhos, mas eu acho que eles me odeiam. Eles não são também fãs seus. Eu tenho certeza que eles não gostam de mim. Porque, tipo, e sei lá, eu acho que, cara... E a gente eles se devem achar que eu molda sou muito louco. nos ambientes que a gente está inserido. E tem que se moldar. E tem que se moldar. Porque ser um camaleão de ambientes, um camaleão de pessoas, a gente, bom, onde você estiver, você tem de pessoas também, né? Justamente. E não só na parte social, mas a gente fala muito sobre isso também na nossa profissão, né? Exatamente. Porque a gente precisa moldar muito a nossa linguagem, a depender do lugar que a gente tá, com quem a gente tá falando. Até porque se você tá falando com um empresário, você vai falar de uma forma, se você tá falando com uma pessoa mais humilde, você precisa se mudar para falar daquele outro jeito. Exatamente. Então, é sobre ser adaptado. Exatamente. Às situações. Eu não sei se vocês já assistiram The Office. Odeio. Ai. Eu só gosto daquela intro lá, quando eles fazem aquele meme do tipo, daí começa a tocar musiquinha. Gente, eu assisti 5 minutos e eu achei a coisa mais insuportável. Cara, mas é que os primeiros episódios é ruim, depois fica legal. Só que, cara, eu acho engraçado os cortes. Sabe um dos cortes que eu acho mais engraçado? Aquele que tem aquela mulher que ela fala que se colocasse ela numa sala com o Edward... Com o Robert Pattinson, que faz o Edward, ela fala que... Tipo, como que é a frase que ela fala? Eu já assisti todas as séries que tem lobisomens, vampiros, blá, 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 blá. E se eu ficasse 5 minutos com esse Robert Pattinson, ele ia esquecer aquela... Ela usa um termo bem engraçado pra se referir a Bela. Vocês nunca viram esse meme? Não. Ah, que sem graça! E nós estamos aqui falando sobre internet, vocês não sabem. Chegou o nosso lanche. Comida. Chegou a nossa comida. Vai lá buscar a dona da casa. Não querem que eu vá? Pode ir, vai. Que saco. Eu pensei que você ia dizer, não, eu sou a dona casa, eu vou. Tem que ir mais perto. Esses aqui foi uma dica da Carol, a nossa amiga. Prando Esfirraria, daqui de Joaçaba. É delícia. maravilhoso. Eu sou viciada. Bom, o cara já sabe que eu bato cartão, literalmente. Porque eu adoro pedir nas sextas-feiras. Principalmente porque você consegue agendar o horário. E é uma delícia as esfirras deles.
Então, tipo, às vezes, eu tô lá no escritório ainda, tipo, e se pede até às 6, tem isenção de frete. Então, às vezes eu tô lá, tipo, 5h30, eu já vou lá, faço o pedido pra entregar, tipo, aqui em casa 7, 7h30, aí eu chego, não preciso ficar esperando, porque eu já sei a hora que vai chegar. É maravilhoso. Então, Se quiser patrocinar a gente. Isso daí é... Como que é o nome mesmo, Giz? Esfirra. Não, do lugar. Frango e esfirraria. Francis Ferraria. Não, eu penso que eu cheguei lá embaixo pra pagar, e aí o rapaz falou assim, crédito ou débito? E eu falei, crédito. E eu com o cartão da Thalia, encostei na maquininha, negado, e eu... E eu sem um centavo. Como assim, negado? E aí ele falou assim, não, deixa eu vou passar de novo. E eu falei, seu pai, tá errado. E daí ele fez de novo, daí deu certo. Mas, tipo, já tinha aquela hora que tu sabe que você tá assim, tipo... O que eu vou fazer? Eu falei assim, eu ia dizer pra ele, o senhor espera aqui, né? Ou não sei lá o que eu ia fazer. Mas o meu plano A era eu correr pra dentro com as esfirras e fechar a porta. Bem tua cara. Esse era o meu plano A. Você... Mas sabe que antes, quando a gente tava falando de aparência e da nossa profissão, e de às vezes ter medo de aparecer na internet, ou ficar se moldando, eu tive isso porque eu cheguei a criar outro Instagram. Porque eu pensei, cara, tem muito cliente que me segue no Instagram e eu tinha um pouco de vergonha de postar algumas coisas da minha rotina, ou tipo de viagem no verão, na praia, essas coisas assim. E eu ficava muito receosa de postar, porque eu pensava, poxa, o cliente vai estar vendo, vai me julgar, mulher, advogado e tal, toda aquela questão que o Fê tava falando antes do formalismo, da postura do advogado e tudo mais. E eu cheguei a criar um Instagram separado. Mas eu pensei, cara, eu não vou ficar separando a minha vida em duas partes, porque minha vida é uma só. Eu sou uma só. E quem me conhece sabe de todas as minhas versões. E eu ficar separando para atender o gosto de um público ou de outro, não faz sentido nenhum, porque no final as pessoas não vão se conectar com a minha real versão. Então, tanto que tá lá abandonado meu Instagram. O outro Instagram, eu só não desativei ele porque tem várias fotos minhas de viagens que eu acabei postando lá e que eu gosto, mas eu praticamente não uso mais porque eu pensei, cara, não, quem quer me seguir vai ver todas as esferas da minha vida. E eu acho no que Instagram assim, só. Esse Muito negócio legal de separar é muito relativo, porque às vezes a pessoa te segue porque você é advogada, enfim, só que ela também quer acompanhar a tua vida pessoal, a tua rotina, o que você está fazendo, as tuas viagens, enfim, ela não quer ficar presa só no conteúdo de advogada. Isso, porque, tipo, também porque eu entendo que a pessoa, ela não tem apreço só por você ser advogado, mas tem apreço por você. Quem você é. Exato. Exato. Então, tipo, eu acho isso muito, muito legal também, é um raciocínio, tipo assim, mais uma vez, vou relembrar, a gente fala da nossa perspectiva quanto advogados, mas isso você levar para tua perspectiva, para tua vida, para aquilo que tu faz, independente da profissão que tu exerce, né? Tipo, a gente tem contato com muitas pessoas mesmo, tipo, né, amigos, eu, por exemplo, amigos que fizeram outras faculdades e tudo mais, eu quero que tenham exatamente essa visão também, né? Então, tipo, eu, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos meus que a gente é muito próximo. Eu fui o Que único... grupo de amigos é esse? Gente, pelo amor de Deus. que eu fui... Quer achar que tem razão, tava com ciúme até ontem porque eu tava elogiando o estagiário dele. Ai. Tá vendo? Mas que são amigos que eu fui o único que não fui pro grupo... que não fui pra área da saúde, sabe? Mas, tipo, a gente tem uma conexão, assim, de conversar também muitas vezes sobre isso. E isso eu acho muito legal para você trazer justamente para tudo aquilo que você faz, dependente da área que você tá atuando. Eu acho que assim, aproveitando esse gancho, eu acho que eu falei muitas vezes gancho nesse pod hoje, né? Foi. Não sei. Enfim, que ali a gente tava falando da postura, de se moldar, né? Voltando no assunto do camaleão de ambientes. A gente tem que ser um camaleão... Não, na verdade não era isso que eu ia falar. Mas eu ia falar o quê? Que além de tipo assim, o ambiente que a gente está inserido moldar a gente fisicamente, o ambiente da internet também molda.
Então, as pessoas que você segue, o tipo de conteúdo que você consome na internet, tudo isso influencia na tua vida, no teu posicionamento, em quem você é. Então, quanto mais você acompanhar pessoas que têm conteúdo, que te agregam de uma forma, sei lá, qualquer coisa que tenha uma vida saudável, você vai passar a querer ter uma vida saudável também. Se você acompanhar uma pessoa que tá o tempo inteiro lendo livros, falando sobre, vai te despertar o interesse de também começar a ler livros se você ainda não lê. Então, tipo... gente, eu nem sei Não, mais mas eu entendi o raciocínio. Mas Até porque eu li uma vez um livro, e isso me pegou muito, sim, pra vida, que você é a média das pessoas com quem você mais convive. Então, tu tem que, às vezes, parar pra refletir qual é o perfil das pessoas com quem você tá convivendo a maior parte do teu tempo. São pessoas que são bem resolvidas na vida? São pessoas que já chegaram aonde você quer chegar? São pessoas que te inspiram? Ou são pessoas que só reclamam, que só se fazem de vítima, pessoas que não chegaram a lugar nenhum, que não têm pretensão que não resolvem os problemas, pessoas que não querem crescer, pessoas que não têm ambição. Se você tá num contexto desse, você não tá num ambiente que te propicia você alcançar aquilo que você quer. Vai ser 1000 vezes mais difícil. Exatamente. E além de difícil, vão ser pessoas que vão tentar te desanimar por você estar buscando ser diferente. Porque ali, no caso, em vez de eles serem a exceção, eles são a maior parte, e você é a exceção porque você está pensando diferente, porque você quer ser diferente. Então, eu depois que eu li isso no livro, eu comecei a pensar muito, tipo, poxa, com quem que eu tô conversando? Quais são as pessoas, que as pessoas que estão trabalhando aqui do meu lado estão fazendo? Ou perto de quem que eu quero estar? Ou que livros eu quero ler? Porque, tipo, eu quero me desenvolver. Então, eu vou ler livros que pessoas que eu admiro estão lendo. Então, eu tenho milhões de indicações de livro do Wesley, do Bruno Perini, do Joel J, diversas pessoas que eu sigo nas redes sociais e eu salvo absolutamente todas as indicações, porque são pessoas que eu admiro e se eles estão lendo eu quero ler também, porque eu me inspiro neles. E tipo, muito que você falou e o que a Emily falou, cara, o que eu acredito muito também é que todo mundo que utiliza de rede social, tenho certeza absoluta que segue alguém que, tipo, você olha, eu acho que eu queria ser você. Eu acho que eu queria, sei lá, viver o que você vive. Sabe? Mas, tipo, eu acredito muito nisso, sabe? E agora também o que você tava falando do meio e tudo mais, tipo... E a Thalia já trouxe exatamente a perspectiva do que eu ia falar. Tipo, se você tá naquele meio, você é a exceção, você é a pessoa justamente que tá querendo sair daquilo, que você tá começando a ter essa visão diferente. E o mais legal, tipo, eu vou abrir duas questões aqui agora sobre isso, que é, primeiro, se você é exceção e você tá começando a visualizar e você tá querendo sair disso, tá buscando outras coisas, saia, porque se você pensa que você está sendo muito diferente, a partir do momento que você sai e pisa fora, você vai encontrar pessoas que estão pensando igual a você. Ou até que vão te motivar, não vão te criticar, ficar no mesmo lugar de sempre. E isso é muito legal. Cara, a hora que você cria essa conexão, é realmente sim, um negócio fora de série, é realmente sim, muito legal. E aí vocês começam automaticamente a se motivarem. E é muito legal vocês se automotivar, mas gente, quem que não quer uma ajuda? Quem que não quer ouvir alguma outra coisa? Então isso é muito legal. E aí a outra perspectiva que eu também queria trazer, porque a gente escuta muito isso, que você tem que buscar, que você tem que correr atrás, nananana. Tipo, muito do que a gente tá falando aqui, a gente escuta muito todos os dias de outras pessoas. Só que se você se vê também no lugar de que talvez... E você tem que ter maturidade suficiente para você se olhar e dizer, poxa, eu acho que eu tô sendo a pessoa que tá puxando os outros para baixo. Poxa, vamos se tocar, sabe? Eu acho que isso é muito questão de processo, fase que você tem que passar, que uma hora você vai reconhecer. Apesar de, tipo, todo mundo que tá na tua volta falando isso, uma hora vai chegar a hora que você vai se
perceber isso, só que eu acredito que todo mundo também tem a capacidade de acelerar esse processo com tanto de informação que você recebe hoje em dia, sabe? Eu comecei a acelerar muito o processo, vou falar de novo da Priscila Evelyn, porque eu admiro muito ela, tipo assim, claro, ela é humorista, ela fala muita besteira, ela fala, tipo, umas coisas assim, muito engraçadas, eu me divirto muito assistindo ela, só que pra mim é incontestável o quanto que ela me ajudou no meu amadurecimento pessoal, assim, de você ser autossuficiente, de você acreditar em você, que você tem que fazer você por você, sabe? Eu acredito que, e conforme você vai pegando isso, você vai vendo que isso não é, tipo, só para o teu emocional, tipo, ai, para eu sair dessa bolha, gente, é para tudo que você faz, sabe? Desde para você pedir uma comida, por exemplo, desde que você quer sair para comer, se você quer, sabe, sei lá, atravessar a rua, que você muitas vezes pensa, eu não vou ir ali se é para eu ir sozinho. Mas por que você não vai fazer? Tipo, é por que você que por você tem você. que esperar a outra pessoa querer ir com você, tá disposta a ir com você, senão você não vai. Se você não vai. Só por Você medo não de vai ser julgado, ele tá indo sozinho em algum lugar. Ai, comi tipo papel. assim, cara... tem muita gente que fala, ai, eu não viajaria sozinho, eu não sei o quê. Cara, eu só não viajo sozinha porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu também. gente, eu iria sozinha pra todo canto do mundo. Foda-se as outras pessoas. Se querem me acompanhar ou não querem. Eu tô Óbvio que ansiosaço pra fazer isso. Óbvio que uma companhia é sempre bom, mas não deixe de fazer aquilo que você realmente quer por causa das outras pessoas. Porque ninguém tá disposto a fazer com você. E tipo, mesmo uma pessoa que você tenha... Quer alguém falar alguma coisa que eu tô mastigando? Vou falar, voltando no assunto de antes das pessoas que a gente segue e tudo mais, eu comecei a ter essa visão das coisas e virar essa chavinha quando eu comecei a acompanhar a Luana Carolina. Eu acompanho ela há alguns anos, desde a época que ela cursava psicologia, que ela gravava estúdio vlog. Inclusive, eu comecei a acompanhar ela porque eu gostava dos estúdio vlog dela, né, os vlogs estudando. E aí ela foi amadurecendo, crescendo e eu fui junto, sabe? Eu fui acompanhando. E aí quando virou essa chavezinha pra mim das pessoas que eu preciso seguir, das pessoas que eu quero ter do meu lado, em que ambiente eu quero estar inserido, foi justamente de um vídeo dela, que ela falou sobre as redes sociais, sobre você seguir pessoas que você admira, que você se espelha. Na época eu seguia tipo mais de 1.000 pessoas no meu Instagram e Insta de fofoca e famoso assim que não me agregava em nada, que era só pra mim ficar frustrada porque não tinha conteúdo, é só porque a pessoa era bonita e eu começava a me sentir feia. Ou só porque a pessoa... Exatamente, eu me comparava. E aí quando eu assisti aquele vídeo em específico dela, já faz alguns anos, isso, uns 3, 4 anos eu acho, virou essa chavezinha na minha cabeça, eu pensei, não, gente, eu preciso me polir. E aí eu fiz uma limpa no meu Instagram, eu parei de seguir todo mundo, tipo, todos os sites de fofocas que eu seguia. Hoje em dia, se eu vejo alguma coisa de algum famoso, é contra a minha vontade. É porque apareceu na For You do TikTok ou na For You do Instagram. Mas assim, não porque eu sigo o site de fofoca, porque eu perdia muito tempo vendo fofoca da vida alheia, Clara. E o que isso agrega na minha vida? Nada. O que eu quero saber que aconteceu com a fulana, beltrana, ciclana? Não, cara, isso pra mim não interessa. Então eu parei de seguir essas contas, parei de seguir pessoas que não me agregavam em nada também. Eu comecei a seguir realmente quem eu conhecia e ainda parei de seguir algumas pessoas que eu conhecia porque eram pessoas que também não me agregavam. Eu ainda quero parar de seguir algumas pessoas e até peço que não me levem a mal se um dia você viu que eu parei de te seguir. Mas é porque... É porque você não agrega nada na vida dela, Não, mas não nesse sentido. Mas é porque que eu vou manter uma pessoa ali que eu não tenho contato, né? Que eu conheço de vista, mas que eu não mantenho contato, que eu não converso, que não posta uma coisa que vai realmente me agregar ali pra tá ali, entendeu? Não é querendo me sentir famoso, ai, tá se sentindo famosa, parou de me seguir. Mas é porque realmente pra mim não faz sentido, sabe? E aí... E também porque você não é obrigado a seguir. Exatamente, porque eu não sou obrigada, se eu não quero, eu não sigo. Mas se você for olhar meus seguidores hoje, é só realmente quem agrega alguma coisa na minha vida ou realmente, tipo, eu gosto de paixão, por exemplo, o Justin Bieber. Tipo assim, eu amo ele. O Justin Bieber te segue. Hoje, quando ela
falou que ela segue quem ela gosta de paixão, achei que ela ia falar da gente. Eu também pensei. Ah, eu tava, desculpa, mas você na também. hora eu pensei assim, eu acho que eu tô nesse hall aí. Mas não, porque eu só não te fui sigo, citado. né? Ai, obrigado. Mas eu digo assim de famoso, tipo, o que o Justin Bieber, ele é cantor, eu gosto das músicas dele e tal, mas tipo assim, eu não vejo ele postar nada de conhecimento que vá me dar alguma coisa, e se postar também eu não vou saber nem ler porque eu não entendo inglês. Mas também tipo, não dá pra deixar as redes sociais só pra isso, entendeu? entendeu? Ficar ali maçando o tempo. Só que você precisa- utilidade, É. porque todo mundo merece Faz parte. utilidade Sim, também. Esse sim, formalismo sim. exagerado, tipo, Com certeza, e eu acho com muito certeza. legal, tipo, o que a gente tem que filtrar quando a gente vê coisas assim. Tipo, agora já entrando mais no finalzinho e questão de soluções, né? Porque a gente trouxe muitas questões aqui, mas, tipo, é interessante também falar soluções do que a gente Sim. fez na nossa vida. Talvez, possivelmente, pode dar certo na sua. Já ouvi muita coisa que não deu certo na minha vida e eu comecei a encontrar e buscar aquilo que deu certo pra mim. Mas você só vai saber fazendo, você não vai fazer pensando nada vai funcionar. Você pode projetar, mas se você não fizer, não vai funcionar. E tipo, eu acredito que, cara, é uma questão assim que você tem que levar muito pra você mesmo e começar a colocar, aplicar no teu dia. E tipo, são situações. A Emily trouxe um exemplo ótimo. Eu vou parar de seguir aquelas pessoas que não agregam em nada. Essa foi uma decisão que ela tomou para a vida dela e ela tá vendo esses resultados agora, né? Tipo, você tem que tomar aquela medida, por mais drástica que seja, que vai realmente surtir um efeito para você, né? Tipo, por exemplo, uma das soluções que eu comecei a encontrar para mim é porque eu comecei a reconhecer que eu tô viciado em redes sociais. Né? Então, o primeiro passo de tudo é você perceber que você está viciado. No caso, passar muito tempo no Instagram. Reconhecer. E que isso está impactando a tua produtividade. Exatamente. Só que o primeiro passo é realmente você reconhecer. Porque enquanto você mascarar, eu não sou tão viciada. Você Ou não ficar passando pano aceitar pra o você fato. mesmo. Exatamente. Você nunca vai mudar e você vai se afundar cada vez mais. Exatamente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu bolei um projeto particular meu mesmo, que é 21 dias sem celular. Eu não consegui bater ainda os 21 dias. Só que no caso, o que é o sem o celular? É para horários específicos, que é onde me ativa mais o gatilho para eu ficar no TikTok ou no Instagram. Então, no caso, por exemplo, quando eu chegava em casa para almoçar, ou até quando eu acordava. Então, tipo assim, qual que é a minha meta? Eu só conto o meu dia sem o celular, tipo, ou 21 dias sem o celular. Eu só marco lá que eu fiz uma tabela assim digital, eu só marco aquele dia. Ele só vai contar se eu não mexer no celular de manhã cedo, não mexer no Instagram de meio-dia e não mexer no celular a hora que eu chego do trabalho. Mas, tipo, claro, mas eu não coloco uma restrição absurda, tipo de que, por exemplo, sei lá, no trabalho fui comer alguma coisa, ou enfim, tipo, dei uma olhadinha. Enquanto eu tô caminhando na rua, eu dei uma olhadinha, tipo, sabe? Não é essa a questão. Só que nesses pontos específicos que é onde é o meu maior gatilho. Então eu só conto se eu não mexi nessas horas. E eu consegui chegar, tipo, até 10 dias. E aí eu me perdi. Se até hoje eu tivesse feito certo, eu já tinha passado de 100 dias. Mas eu vejo que eu tô perdendo. Todo dia que eu chego, antes de dormir, eu vejo que eu não posso marcar, e eu sou honesto comigo mesmo. Aí tá um ponto bem importante. Você tem que ser honesto com você mesmo. Poxa, eu realmente mexi no celular hoje a hora que eu acordei. Então esse dia não vai contar, então 0, eu tenho que começar tudo de novo. E isso de não mexer quando acorda faz muita diferença. Porque, e eu já fiz isso, e eu tava falando esses dias, não lembro com quem que eu tava conversando, que eu tinha que voltar a fazer isso. Porque eu comecei a fazer, tipo, eu acordava e eu precisava ficar 1 hora sem entrar no Instagram e no WhatsApp. Por quê? Porque se eu acordo, porque eu acordo bem cedo, né? Então, tipo, eu acordo 5h30. Eu já pego o celular, eu já começo a olhar o WhatsApp, ver as coisas de trabalho. Cara, eu nem levantei da cama e eu já tô trabalhando. Ou, tipo, já vi alguma coisa que já me estressou, ou vou ver alguma coisa ruim no Instagram. Então, você já começa teu dia com alguma coisa que pode aquela impactar dopamina barata. como vai... Exatamente. E não só a dopamina, porque se é algo ruim, já vai te desanimar pro teu dia. Então, eu via que fazia muita diferença. E além de fazer diferença no sentido positivo, de como é desconfortável você se obrigar a fazer aquela coisa ao contrário do que você está acostumado a fazer. Porque eu tava na academia, eu tava com o celular, e eu ia pra mexer e falava, não posso mexer. Tipo, a gente fica tão viciado realmente e com aqueles comportamentos tão automáticos de tipo, logo que brilhou a notificação, já pega.
Parece que a gente tem que estar o tempo todo acompanhando tudo, senão, né, que é a FOMO que dizem mesmo. E você tá sempre ali, né, o fear of missing out. Então a gente tá muito nessa pegada que às vezes é extremamente difícil fazer um Ela é comportamento. bilíngue, Ela é bilíngue. Na verdade, eu falo 3 línguas, né? Porque eu tô estudando italiano há 1 ano já. She knows. Ela não cansa de se achar, She né? knows. Eu não me acho, é só a verdade. São fatos. Mas enfim, agora até esqueci o que eu tava falando. Mas eu Mas eu acho que era né, hoje, isso. Eu acho que gente. se a gente se Foi prolongar ótimo. aqui, a gente poderia falar. Cara, a gente até- poderia falar por horas. Porque É aqui um a assunto minha muito cabeça tá legal. borbulhando, tá? De Aham. coisa que eu agora poderia começou a surgir despejar. mais ideias. Mas- Só que como a gente tem o tempo mais limitado aí, até porque E a gente precisa comer também. não precisa se Tamo com ceder. fome. Exato. Então, Isso. mas eu acho E que se você não comeu, vocês você quiserem. espirra, prova, Fica a dica. que é ótima, maravilhosa. A gente vai comer agora. Enfim, se vocês quiserem parte 2 desse assunto, a gente pode fazer também, né? Exatamente. Trazer esse assunto à tona de novo. Sobre outras porque tem perspectivas muita coisa também. pra falar. Dá ideias aí Tem pra muita nós. a gente coisa pode pra trazer. falar. Exato. E tô bem feliz com o pod de hoje. Fiquei bem feliz. Foi E bem hoje não Esperamos precisamos que tenham de gostado. perguntas pra conseguir conversar. Hoje a conversa rendeu bastante. É verdade, verdade. é verdade. É que a gente rende, né? Exato. Mas deixa eu Muito chegar mais mais dos perto bastidores. da Thalia, porque eu tô muito longe. As gêmeas, hoje elas estão gêmeas. Sim, a gente Mais tava contando. que... Como é que é? Mais que amigas Mais que- brothers. É. A gente tá lembrando disso. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Beijo.